Bom dia, meu nome é Vanderlito Júnior. Hoje teremos uma aula de História do Direito. O tema a ser abordado será o período iluminista, ou também denominado Século das Luzes. Momento filosófico, intelectual e científico que defendia a razão em detrimento da visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Nosso trabalho está dividido em tópicos e abordaremos o Antigo Regime, o Iluminismo, filósofos iluministas, correntes de pensamento e a Árvore da Liberdade. Antes de falar sobre o Iluminismo, temos que compreender o momento que a sociedade vivia, momento este denominado Antigo Regime. Neste período, podemos destacar algumas características. Entre elas, temos o absolutismo. O poder estava nas mãos dos reis. A sociedade era estamental. A condição do indivíduo era determinada desde o nascimento. Sociedade opressora. Eram comuns prisões, torturas e estava em evidência as diferenças sociais. Influência muito grande da Igreja Católica. Nesta época, a Igreja possuía muitas posses e influenciava os reis. Mercantilismo era a intervenção do Estado na economia, e as regras econômicas eram estabelecidas pelos reis. Todas as características ocorriam ao mesmo tempo. Fazendo uma síntese do antigo regime, podemos dizer: as liberdades individuais eram limitadas. Não havia liberdade política e econômica. Intolerância religiosa. Intervenção da vontade de Deus em tudo. Como era composta a sociedade? Nós tínhamos duas classes. Uma classe que era privilegiada, o clero e a nobreza, e uma classe não privilegiada, a burguesia, camponeses e artesãos. Os reis possuíam todos os poderes políticos e interviam no Estado, sempre buscando oferir mais lucros. Nobreza e clero, grupos privilegiados da sociedade estamental, isentos de pagamentos de impostos e viviam do luxo. A burguesia, camponeses e artesãos, representavam 97% da população, detinham o poder econômico, porém sem direito à participação política. Ausência de liberdade comercial. O Estado sempre fazendo intervenção na economia. Foi a partir do descontentamento do povo que surgiram os ideais iluministas. Tópico 2.
as principais características do iluminismo. A primeira delas é o racionalismo. Usar a razão para guiar as ações humanas. Raciocínio lógico. Cientificismo. Utilização de métodos científicos para a compreensão dos fenômenos naturais. Anti-absolutismo. Acreditavam que o poder centrado nas mãos dos reis nunca haveria uma sociedade justa, e sim um governo tirânico. Anticlericalismo. Combatiam o uso da religião para explicar os fenômenos naturais e também a intolerância religiosa. Liberdades individuais. Buscavam um pensamento racional. Pluralidade de ideias, valores inegociáveis, mérito reconhecido, meritocracia. Tópico 3. Filósofos iluministas. John Locke, filósofo inglês e considerado o pai do iluminismo. Suas ideias: os direitos naturais e inalienáveis dos homens são a vida, a liberdade e a produtividade. Os governos existem para preservar estes direitos. Liberalismo político, defesa da monarquia parlamentar. Para este filósofo, o governo se torna ilegítimo quando deixa de cumprir os direitos do seu povo. A partir daí, surge a necessidade da rebelião, a luta contra os reis absolutistas. Montesquieu, filósofo francês, visava divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmonia e autonomia entre os poderes, submissão de todos perante a lei, por fim, o equilíbrio nas relações de poder. Voltaire pregava o liberalismo econômico, político e a liberdade de expressão. Suas críticas: clero e a intolerância religiosa, igualdade jurídica, liberdade de expressão. Rousseau era o mais importante, influente e defendia a democracia. Elaborou o discurso sobre os fundamentos das desigualdades entre os homens e o contrato social. Há uma discordância entre os filósofos. Locke, Montesquieu, Voltaire e Adam Smith defendiam o individualismo e a preservação da propriedade privada. Rousseau, por outro lado, critica a propriedade privada e a desigualdade entre os homens. Diderot e D'Alembert são divulgadores da enciclopédia, coletânea de 35 volumes contendo vários pensamentos liberais e sistematizando a filosofia iluminista. Adam Smith. Sua principal obra foi A Riqueza das Nações. Cunhou o termo liberalismo econômico. A economia é regida por leis naturais, como a oferta e a procura. Temos também a livre iniciativa, a livre concorrência, livre cambismo, reduções nas taxas alfandegárias e a defesa da propriedade privada. Tópico 4.
correntes de pensamento. Nós temos duas correntes de pensamento, a fisiocrata e o despotismo esclarecido. Fisiocracia acreditava que a riqueza de uma nação tinha sua origem no desenvolvimento e exploração da agricultura. O despotismo esclarecido é uma monarquia ilustrada. Estes reis fizeram concessões, mas não abdicaram a liberdade política, a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Mais uma vez, para deixar claro quanto à fisiocracia, podemos dizer que é a versão francesa do liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, riqueza igual agricultura, e como lemas temos deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo. Despotismo esclarecido, reis absolutistas e influenciados pelas ideias do iluminismo, promoveram reformas em seus países, com o fim de evitar rebeliões. Um exemplo de despotismo esclarecido ocorreu em Portugal, com José I. O que esse rei fez? Combate à influência inglesa, produção industrial, combate à influência da igreja. Temos mais um exemplo. Espanha, com Carlos III, reduziu a tortura, reduziu a influência da Inquisição, expulsou os jesuítas. Para encerrar, temos a árvore da liberdade. Simbolizava a luta contra o absolutismo e contra o antigo regime. Simbolizava a vida, a continuidade, o crescimento, a força e o poder. As árvores da liberdade eram, em geral, plantadas no local mais central e frequentado das localidades, como sinais de alegria e símbolos de crescimento, a par das novas instituições de Estado. Desde já, agradeço a todos, estamos aptos a dirimir dúvidas que possam existir. Por fim, um grande abraço a todos.